Muito bom dia. Hoje, dia 20 de março de 2024. Estamos aqui para mais um café da manhã da DCE. Hoje, com a participação de Cláudio de Moura Castro, que gentilmente aceitou o convite feito pelo nosso diretor Urico, junto conosco, Adalberto e Padre Valdeir. A DCE é uma associação filiada à Uniapac Internacional, e congrega líderes, empresários, dirigentes profissionais, liberais e pessoas que têm influência na empresa e no meio social como um todo. E, com base em valores cristãos, trabalha na formação de seus associados para que conduzam seus negócios tendo o ser humano como a principal razão da atividade empresarial e da própria economia, visa o desenvolvimento integral da pessoa e a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Convido a vocês que ainda não são associados à DCE, que venham fazer parte desse grupo, para que a gente possa, assim, com mais velocidade e com mais diversidade, fazer essa transformação tão necessária na sociedade, uma mudança de cultura. Eu vou pedir que o Padre Valdeir, hoje, Padre Valdeir, e Cláudio e Adalberto, é o Dia Mundial da Felicidade. Então, que a gente saia daqui bastante feliz com as notícias que o Cláudio vai nos dar sobre educação, porque a gente entende que o caminho da educação, a educação formal, a educação feita nas famílias, é um caminho que vai levar à felicidade. Então, peço ao Padre Valdeir, nós já estamos aí com um número bastante expressivo de participantes, e que o Padre Valdeir nos inspire com a sua bênção e com a sua mensagem. Vamos começar, então, ouvindo um pedacinho do Evangelho de hoje e depois eu faço uma pequena reflexão. Do Evangelho de São João, naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Interessante nesta passagem, porque Jesus coloca a importância de sermos discípulos dele, né? E quando a gente fala discípulos, né, a gente está falando de alguém que segue, né? O discípulo nunca é maior do que o mestre vai na frente e o discípulo vai atrás, né? Ou seja, aquele que segue, né? E seguir Jesus é uma característica, ou seja, específica, ou seja, daqueles que realmente têm fé, porque as pessoas que não têm a fé, ou seja, elas podem achar muito bonita a história de Jesus, podem acreditar em Deus, né? Os judeus aqui, ou seja, a leitura até diz, aqueles que acreditaram em Jesus, né? Mas mesmo assim, ou seja, ainda tem a dificuldade de compreender de que, a partir de agora, eles não são escravos, né? Mas eles são discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, né? Então, essa adesão à pessoa do mestre, né? E que deixando, né, as suas atitudes, né, se moldarem conforme aquilo que o mestre os ensina. Por isso que Jesus é colocado como o caminho, a verdade e a vida, né? A verdade, ou seja, que nos liberta,
a vida que nos enche de alegria, de felicidade, como o dia de hoje, né? Ou seja, e a vida porque é algo que é o dom maior e mais sublime que alguém possa ter, ou seja, é o dom da existência, né? E de uma vida, ou seja, construída em cima, ou seja, da fé e da coisa. Eu só me alongo numa coisa aqui que eu acho que é importante. A primeira leitura de hoje é o rei Nabucodonosor tentando convencer os três jovens, Azarias, Misaías Azarias, Misaías, agora eu vou ler os três nomes, né? A comer a carne imolada aos ídolos. E eles falam: não vamos mudar a nossa fé. E colocam eles na fornalha, colocam eles numa fogueira. E esses três jovens estão lá na fogueira, louvando e bendizendo a Deus, e o fogo não consegue atingi-los. Por quê? Porque a fé é capaz de nos proteger até, ou seja, do fogo, até da fogueira, até do fogo, né? Ou seja, essa é a fé que é importante, que a gente que deve ressaltar e deve procurar viver realmente no nosso dia a dia. A oração do dirigente cristão de empresa: Senhor onipotente e Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens, e para que, servindo-os a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigada, Padre Valdeir. É interessante, né, que hoje vamos falar aqui sobre educação, né, Cláudio? E o Padre Valdeir vinha falando de mestre. A gente, há uns tempos atrás, né, chamava os professores de mestre. E a gente seguia os mestres porque acreditava que eles realmente tinham esse conhecimento. Aí, de repente, virou uma coisa meio universalizada, né? Todo mundo tem o saber, todo mundo tem o conhecer, e, na verdade, não, ninguém tem. Então, que a gente possa voltar a investir nessa segurança do conhecimento e na vontade de caminhar pela essa via que conduz aí, o Roberto está falando para a gente dividir, né, a felicidade. Quando a gente compartilha, as coisas sempre ficam melhor, né? E eu peço que o Adalberto, que é o presidente da Uniapac, a DCE São Paulo, que faça a apresentação do Cláudio e nos dê aí as suas boas-vindas. Bom dia, Adalberto. Bom dia. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Esse é o segundo café da DCE desse ano, de 2024. E nosso convidado de hoje é o Dr. Cláudio, de Moura Castro. Muito grato, Dr. Cláudio, por estar aqui conosco. A Gi falou aí dos conhecimentos e de experiências, e eu levaria, acho que aqui, uma hora falando todas o conhecimento do Dr. Cláudio, experiência, né? Mas ele é mestrado, ele é mestre, sim, pela Universidade de Yale, é doutorado em economia, professor da Getúlio Vargas, da Universidade de Chicago, assessorou a diretoria do Colégio Pitágoras, também do Positivo, trabalhou no Banco Mundial e no BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e autor de vários livros. Uma curiosidade até aqui, você citou o Rico, né? Eu comentei também antes aí, né, que tem uma professora e doutora, que é a Marisa Ebel. Ela escreveu um livro interessante, que é a Educação Corporativa no Cenário Pós-Pandemia, né? Porque o que é educação antes e pós-pandemia, né? E o Dr. Cláudio escreveu o primeiro capítulo do livro, depois o Urico escreveu, acho que, se eu não me engano, o último capítulo do livro, um livro bastante importante aí com essas reflexões, né? O tema da palestra de hoje é o ensino técnico não avança, né? Falha da nossa liderança. Então, há aqui uma importante reflexão e provocação sobre o ensino médio no Brasil.
Então, agradecer também a Eurico, né, pela aproximação do Dr. Cláudio, e muito grato, Dr. Cláudio. Palavra com o senhor. Vamos lá. Segunda vez que me convidam para esse grupo. A primeira vez foi em Belo Horizonte e eu fico muito contente de estar aqui. O tema geral do que eu vou falar é como que os valores da sociedade, qualquer sociedade, afetam a educação e afetam de forma diferente de diferentes modalidades de educação. Esse é o tema geral. E onde que eu começo? Nos faraós. Está aqui um livrinho. E esse livrinho fala, no fim, sobre um camarada chamado... Isso estamos falando do egípcio clássico, né? Um chamado Ket, que escreve para o seu filho Pepe, dizendo para o seu filho: meu filho, estude para que você não tenha que ter um trabalho que use as mãos, para que você possa ir ter uma posição boa. Porque esse negócio de usar as mãos é uma coisa horrível. A sua mão vai ficar que nem a pele de um crocodilo e você vai feder mais do que uns pedaços de peixe podre. Então, essa diferenciação de ocupações manuais e ocupações intelectuais ou ocupações que você não usa diretamente as mãos, ela vem dos egípcios e ela se perpetua ao longo dos séculos. Quer dizer, eu citei Egito para mostrar que não é coisa que o Brasil inventou. Isso vem de longe. Em algumas sociedades é menor. Em outras, como o caso do Brasil, que teve a escravidão, e que tem uma tradição ibérica que já diferencia muito as classes sociais de acordo com o que faz cada um, essa diferenciação é muito marcada. É interessante notar uma curiosidade histórica. Na Escandinávia, essa diferença é muito menor. E por que é menor? Porque durante a peste, que matou, em média, 30% da população da Europa, uns lugares mais, outros menos, não havia mais quem trabalhasse na agricultura e a nobreza teve que ir para a terra e trabalhar lado a lado com os campesinos, com os agricultores. Isso, então, historicamente, reduziu a distância. Mas no Brasil, ela sempre foi muito forte, mas muito forte mesmo, muito mais forte do que é hoje. Os viajantes todos do século XIX repetiam a mesma coisa: homem branco não trabalha. Homem branco não trabalha. Saint-Hilaire registra um casinho, é um casinho tão pequenininho, mas é sintomático. Saint-Hilaire se conheceu, se encontrou com uma pessoa que fez uma compra na cidade, no Rio de Janeiro, e contratou um escravo daqueles que estavam soltos ali para levar a compra para casa. O curioso do caso é que a compra é uma caneta. Então, ele contrata um escravo para levar a caneta para casa, porque ele não podia, uma pessoa do nível dele não carregaria nenhuma compra. Agora foi Saint-Hilaire também que notou. Foi uma fazenda em Minas, gostou muito dos doces e elogiou a dona da casa. E a dona da casa ficou ofendidíssima, porque ela disse: não, eu não faço doce, são as minhas escravas que fazem doce. Não é? Mais um último casinho. Quando foi inaugurada a primeira estrada de ferro do Brasil, Dom Pedro, que era um intelectual, quer dizer, que era uma das pessoas mais modernas de cabeça do Brasil, deram para ele uma pá para alimentar a caldeira da locomotiva que ia fazer a viagem inaugural. Ele não quis a pá. Quer dizer, mesmo uma pessoa altamente esclarecida como Dom Pedro não considerava que ele podia jogar uma pá de carvão na locomotiva. Quer dizer, então, isso vem de longe e que é uma discriminação contra as áreas
vocacionais. É interessante porque, enfim, é fortuito, mas amanhã eu vou assinar um contrato com o Senac de São Paulo, onde eles querem que eu estude e explore mais a ideia de por que eles são discriminados na sociedade paulista, por que eles se sentem pouco valorizados, apesar de que fazem tudo ou quase tudo muito bem. Então, nós temos dois mundos, essa é a coisa fundamental. Nós temos dois mundos. Nós temos o mundo das ideias, da caneta, hoje substituiu a caneta pelo teclado, mas no fundo dá na mesma. E nós temos o mundo das coisas, o mundo do fazer, o mundo da realidade concreta que a gente manipula. E esses dois mundos estão muito longe. Não estão tão longe nos países mais avançados, mas no nosso também não está tão longe quanto estava, mas ainda há uma diferença que atrapalha muito, e atrapalha, sobretudo, o ensino técnico. Quer dizer, de um lado, nós temos o pronome bem colocado, a mesóclise, né? De outro lado, nós temos o acabamento perfeito. São valores de grupos sociais diferentes e que não se misturam. Então, a nossa sociedade não consegue admirar aquilo que é feito à mão. Ou se admira meio formalmente, meio da boca para fora. Quer dizer, não há um real amor, uma real estima por aquilo que é feito com as mãos. Então, isso é um preconceito que se manifesta, inclusive, no seguinte exemplo simples. Por que o ProUni e o FIES vão para o ensino superior, que já pega uma sociedade muito mais peneirada, muito mais alta, e não vão para o ensino técnico, não vão para o ensino médio, não vão para os tecnólogos? Quer dizer, isso já demonstra o preconceito da sociedade. Bom, terminado esse registro de como que a sociedade trata de forma diferente as atividades manuais e as atividades intelectuais, vamos para um segundo ponto, que é o fato de que essas atividades manuais, essas atividades de fazer, de intervir na realidade, elas prosperaram quando criaram um mundo separado, não é? Então, nós já nos egípcios, nós já temos organizações por categoria de ocupação, por tipo de profissional, que se valorizam, que criam um ambiente protegido, onde os valores da profissão são apreciados. Inclusive, isso a gente vê, na Idade Média aparecem as guildas ou as corporações de ofício. Quer dizer, a maneira de valorizar essas profissões e dar autoestima para as pessoas que exercem é você criar um mundo separado, que são as guildas, que são as corporações que valorizam aquilo que é próprio da ocupação. Inclusive, na Europa, ainda existe uma tradição de que cada profissão se veste diferente, né? Ainda se vê limpador de chaminé na Inglaterra de cartola. Ainda se vê na Alemanha e na França os carpinteiros vestidos com as roupas das corporações de ofício. Quer dizer, então, as profissões elas se refugiam num meio fechado que elas constroem para que elas possam transmitir aos aprendizes, transmitir aos novos a beleza das profissões, o valor das profissões. E aí nós temos a grande tradição da formação profissional clássica, que na Alemanha, Suíça e Áustria é na relação do mestre-aprendiz com suas corporações, com isso tudo, e em outros lugares são as escolas de formação profissional, que são também ambientes protegidos, não é? Então, nesses lugares, cultiva-se
a perfeição, o profissionalismo, o orgulho da profissão. Eu vou contar um casinho. Eu morava na França e tinha um quartinho lá no fundo, e aí ia receber um hóspede, e o chão do quartinho era um cimento meio ruinzinho, eu resolvi botar um tapete. E chamei o tapeceiro da cidadezinha. E ele me deu uma solução muito complicada. E aí eu perguntei, escuta, mas a gente não podia simplesmente colar um tapete? O cara estufou o peito e disse, o senhor pode colar um tapete, eu não posso colar um tapete porque eu sou um profissional. Então, essa noção de profissionalismo, essa noção da coisa bem feita, ela viceja quando se cria um ambiente protegido e não viceja quando as coisas se misturam muito. Então, no caso do Brasil, nós temos Senai e Senac que criam uma tradição de qualidade, de perfeição, de tudo bem feito, de tudo arrumado e valorizam a prática, tanto que o Senai já ganhou mais de uma vez o concurso internacional das profissões, o World Skills. Em São Paulo, alguém teve o bom senso de separar e criar a Paula Souza, ou seja, uma instituição que cuida de formação, de não misturar. Mas isso não resolveu o problema, porque... Deixa eu baixar um negócio aqui. Não resolveu o problema porque a sociedade é mais complicada do que isso. Bom, então, segundo ponto, entendamos que os valores da profissão, as profissões manuais qualificadas, vicejam quando elas conseguem criar um ambiente protegido, um ambiente onde aquelas características do bom profissional são exaltadas, são incensadas. E isso é alguma coisa que vem desde as tradições das corporações de ofício na Europa e que vem sendo cultivadas em todas as partes. Naturalmente, é muito mais fácil na Europa do que na América Latina fazer isso, mas o Brasil tem grande sucesso, sobretudo no lado do Senai, Senac, etc., que criam esse ambiente protegido. Vejam só, eu não estou falando de outras características do Senai, eu estou dizendo o seguinte, eu estou falando do confronto dos valores da sociedade com as consequências desses valores sobre a educação. A nossa sociedade valoriza as atividades intelectuais, valoriza os diplomas acadêmicos, valoriza a universidade e estimula isso tudo e desvaloriza as atividades manuais. Então, mas elas sobrevivem e sobrevivem bem quando conseguem se proteger. Muito bem, então nós tínhamos basicamente esse quadro até o século XX. Quer dizer, as profissões não manuais, as profissões intelectualizadas, por dizer assim, que nem tão intelectualizadas são, e que a sociedade valoriza, e as outras que conseguem vicejar quando criam um ambiente apropriado e protegido. Mas acontece alguma coisa que vai bagunçar isso tudo, que é a Revolução Industrial. O que se aprendia, ou o que se precisava saber de conhecimentos escolares nas profissões manuais qualificadas e das muito qualificadas, era bastante limitado. Então, o menino assistia uns tantos anos de escola, inicialmente quer dizer, mais para trás, nem alfabetizado eram, e aprendia a profissão com o mestre. Mas com a Revolução Industrial, o processo produtivo se torna muito mais complexo e começa a ser necessário adquirir uma carga muito maior
de conhecimentos do tipo escolar, como uma leitura mais precisa, o uso dos números, que é a matemática, o conhecimento da ciência, que para você entender por que as coisas funcionam, como funcionam, e por aí afora. Então, o que acontece? Rompe-se essa relativa harmonia que você tinha quando você conseguia proteger os ambientes daqueles que operam com profissões menos respeitadas, menos amadas pela sociedade. Num mundo pós-revolução industrial, o que acontece? É preciso criar alguma coisa que no Brasil, na França, em outros lugares, chama-se escola técnica ou educação técnica, e os nomes mudam, mas que, no fundo, é um casamento da escola acadêmica com a profissionalização. Não é? Então, isso é um casamento complicado. Quer dizer, esse é o ponto fundamental. Quando você resolve misturar numa mesma instituição ocupações cujo status é muito diferente na sociedade, a coisa é difícil. É um casamento turbulento. É imaginar o casamento da freirinha com o rabino. Não sei se eu posso dizer isso num grupo de dirigentes católicos, mas imagina só a dificuldade que é. Não é? Então, o que acontece? Você mistura duas coisas que requerem valores diferentes. O resultado, no caso do Brasil, é que essa modalidade de ensino não cresce. Ela vai de 30% a 70%, 80% na Europa, e no Brasil ela não chega a 10%. Quer dizer, do ponto de vista quantitativo, nós já notamos esse casamento complicado, que é a dificuldade de você conviver atividades cujos valores essenciais são diferentes. Então, o que acontece? A nossa escola técnica ela é dominada intelectualmente, emocionalmente, pelos valores de classe média, pelos valores do currículo acadêmico. Quer dizer, o que conta, o que tem status é o currículo acadêmico. Quem tem status é o professor de português, de matemática, e não o instrutor, que é coitadinho, assim, mais cabisbaixo, ele se sente totalmente obliterado pelo brilho dos acadêmicos, dos beletristas, etc. Então, nós temos, basicamente, uma escola técnica que não tem um equilíbrio entre os valores da profissão que está ensinando e os valores acadêmicos que predominam dentro da escola. E esse é uma dificuldade. As escolas técnicas do Senai e as escolas técnicas em áreas como informática, que tem mais alto status, não tem tanto esse problema. Os do Senai, porque estão muito enfiados dentro da indústria, e as outras porque são atividades de menos status. Mas, em princípio, é o problema do status. E aí o que acontece? As áreas acadêmicas se hipertrofiam, os alunos nas escolas técnicas federais, todo mundo vai fazer mestrado, doutorado, e a parte prática, embora as oficinas sejam muito boas, está lá, mas não é valorizada. Eu me lembro de uma visita que eu fiz há muitos anos atrás na escola técnica de Belo Horizonte, Escola Técnica Federal, e a escola me foi mostrada com muita competência por uma mocinha que andou para cá, andou para lá, nós vimos da escola, vimos isso, vimos aquilo. No fim da visita, eu perguntei: e você, o que você vai fazer quando se formar? Ela estava no último ano. Ela disse: vou fazer vestibular de Direito. E estava fazendo máquinas e motores. Quer dizer, então, esse casinho é simbólico do que acontece nas escolas técnicas federais. Você tem uma hipertrofia,
ela tem um ensino acadêmico muito bom, porque é custo-aluno de universidade federal, então ela atrai as elites, e as elites não, dominam, e quem vai lá é para se preparar para fazer vestibular de qualquer outra coisa e não para exercer a profissão. Desde 1970, quando eu comecei a examinar essas coisas, isso era válido. Aí, aliás, foi por minha inspiração, quando o Paulo Renato era ministro e que tinha sido do BID, eu estava emprestado do BID para dar uns palpites no MEC, apareceu essa sugestão de separar a parte profissional da parte acadêmica, porque dessa forma aqueles interessados na profissão, que normalmente mais modestos de origem, podiam encontrar lugar, podiam ter acesso à parte profissional. Isso gerou essa decisão gerou um enorme mal-estar, um protesto dos professores da escola técnica que não queriam isso, queriam que continuasse junto. E aí a coisa vem se arrastando, põe, tira, mas o fato é que as escolas, a parte profissional das escolas técnicas federais ela é muito mais inefetiva. Ela não tem a mesma força, o mesmo prestígio. Daí que transformou-se, em muitos casos, em uma escola de elite. Quer dizer, a elite tem uma educação acadêmica de excelente qualidade e de graça. Quer dizer, se fosse aqui em São Paulo ou em Belo Horizonte, em vez de pagar o Bandeirante ou o Bernoulli ou o Santo Antônio, elas vão para uma escola técnica federal que é de graça. E aqueles que poderiam estar interessados numa educação profissionalizante não têm acesso, porque os vestibulinhos são muito difíceis. Com a separação, isso melhorou, mas quando entrou o governo do PT, voltou tudo atrás, voltou a juntar isso tudo. E o que aconteceu na prática é que as escolas técnicas federais que experimentaram a separação e que gostaram da separação não cumpriram as diretrizes do MEC, simplesmente se rebelaram e continuaram separados, o que é uma boa coisa, não é? Então, para terminar essa parte, o que se vê nas escolas técnicas federais é alguma coisa que foi descrita na literatura internacional como academic ou university drift. Quer dizer, há uma tendência inexorável das instituições de ensino de valorizar cada vez mais o lado acadêmico, de querer mais e mais e mais diplomas. Quer dizer, a escola técnica de nível médio quer virar tecnólogo, o tecnólogo quer virar curso de 4 anos, o de 4 anos quer abrir o mestrado, e o que abriu o mestrado quer abrir doutorado. Um caso clássico é a Escola Técnica Federal do Paraná, que hoje é universidade e oferece doutorado. Quer dizer, é um impulso, os valores da sociedade empurram para cima os objetivos da instituição. E o resultado disso é que a instituição cumpre de forma cada vez mais inadequada a sua missão original de preparar mão de obra qualificada para certas ocupações, no caso do ensino técnico, ocupações que não é possível preencher apenas com o diploma do tipo clássico do Senai ou aprendizagem no local de trabalho. Quer dizer, esse empuxo ou essa atração do diploma, da subida, o academic drift, ele age, ele é muito forte nas escolas técnicas federais. Então, confirma, reforça toda a dificuldade. O que eu falei nesse ponto aqui? A dificuldade do casamento de uma instituição de ideias, de palavras,
de abstrações com uma outra instituição do fazer, da perfeição, do executar, de usar as mãos. E quando você põe essas duas ideias, esses dois princípios, essas duas escolas numa mesma instituição, quase sempre a vitória é da primeira e a segunda é oprimida pelo peso do status, não é? Bom, aí o que corre em paralelo? E esse é um drama candente nos dias de hoje. O ensino médio, ele começa como se fosse um cursinho pré-vestibular para o acesso às universidades. A gente imagina que a história da humanidade é uma história que você cria a escola primária, depois a escola primária não é o suficiente, aí você cria o secundário ou o médio, não é suficiente, aí você cria a universidade. Curiosamente, a história da educação é exatamente o oposto. Na Idade Média tardia, criam-se as universidades medievais na Europa, começando em Paris, Pisa, Bolonha, não sei o quê, e essas universidades lidam apenas com palavras. Elas são escolas de teologia, elas são escolas de filosofia e, mais adiante, de direito, mas é abstração, é palavra. Como não havia preceptores suficientes para preparar os alunos para essas escolas, cria-se um puxadinho da universidade medieval, que é o ensino médio. E depois, quando não dá, cria-se o ensino primário. Quer dizer, é exatamente o oposto. O Brasil teve escolas secundárias antes de ter escolas primárias, porque o primário eram os preceptores que resolviam. Então, isso cria uma escola que tem um viés muito forte para os valores acadêmicos, para os valores das ideias, das palavras, da elegância das palavras, etc. Então, mas o mundo muda e aparece uma coisa que nunca havia se aproximado das escolas, nem das universidades, que são as ciências. A gente não se dá conta de que só no século XVIII, tardio, é que começa a aparecer ciência nas escolas e nas universidades. As primeiras disciplinas de ciência na Universidade de Coimbra foram introduzidas com muita dificuldade pelo Marquês de Pombal. E o primeiro país que botou ciência nas escolas básicas foi a Escócia, que era o país intelectualmente mais avançado do mundo na época. Então, isso para não falar dos assuntos práticos. Quer dizer, a escola, ela muito tardiamente se volta para as ciências e ainda mais tardiamente para as coisas práticas. E o que acontece? O mundo muda. Há muita coisa que precisa aprender na escola. Tem que aprender a usar números para resolver problema do cotidiano. Tem que aprender ciência para entender o mundo. Tem que aprender a fazer coisas práticas. Nem é profissão. Tem que aprender a usar as mãos. E o que acontece? E, ao mesmo tempo, o conhecimento cresce de forma exponencial. Então, em todos os lugares do mundo, o médio não consegue mais oferecer um programa único. Ele se diversifica. Ele começa a oferecer alternativas, não é? Muitos dos que estão aqui conviveram com o clássico científico normal, contabilidade, quer dizer, era um médio que já tinha um início de diversificação. E no mundo inteiro é assim. Eu não consegui descobrir nenhum país do mundo onde o médio não fosse diversificado. Aí aparece um italiano
filósofo, jornalista, que é comunista, que é preso, vai para a cadeia, morre na cadeia, e enquanto não morre na cadeia, ele escreve coisas, os tais cadernos sobre assuntos muito variados, e um deles sobre a educação, e ele sempre muito preocupado com a distância entre a educação dos pobres e a educação dos ricos. Ele dizia: a educação dos pobres não permite aos pobres enfrentar de igual para igual os ricos. Então, a educação tem que ser parecida. Parecida não, igual. Nós temos que ter uma educação igual para os ricos e para os pobres. Esse cara chamava-se Antônio Gramsci, e a obra dele está aí até hoje, e os nossos educadores descobriram isso e propõem uma escola única para todo mundo, coisa que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Não é? Nenhum país tem isso. Mas em 90 e tantos, subrepticiamente, eles conseguem ter uma escola única, com currículo único e com currículo fixo para todo mundo. Provavelmente, essa é uma das grandes fontes de atraso para o desenvolvimento do nosso ensino médio. Uma das razões que ele cresceu tão pouco e tão mal. Não é? Foi essa unificação. Mas isso é uma postura ideológica de dos grupos de esquerda brasileiro e que anda completamente na contramão do que é possível fazer, inclusive da teoria cognitiva, da pedagogia, etc. É impossível você oferecer a todos os alunos uma formação razoável em todos os assuntos a partir do nível médio. No início, não, é igual para todo mundo. Custou, quer dizer, foi em 90 que se juntou tudo e o Brasil padeceu com esse sistema e, finalmente, conseguiu-se, no período do Temer, voltar a ter uma escola igual todo mundo tem, quer dizer, uns mais voltados para as letras, para as ideias, outros para a história, outros para a biologia, outros para as áreas, para as ciências naturais, e alguns, no caso do ensino técnico, voltados para a profissionalização. Então, isso ou seja, voltou a ser igual ao resto do mundo. Mas, agora, com o CONAI, com a nova proposta de PNE, volta-se às ideias de Gramsci, a ideia de ajuntar tudo, de voltar ao que era a partir de 90 e tantos, quando unificou. É uma catástrofe, é uma coisa, é andar na contramão da história. Então, esse é o quadro. Eu comecei falando que a sociedade tem valores muito diferentes e que trata as atividades mais intelectualizadas e as atividades mais manualizadas de uma forma muito discriminatória. Mencionei que a maneira que as sociedades aprenderam a lidar com isso é criar mundos estanques, onde se valorizam as atividades manuais de excelência, a perfeição, etc, etc, etc. E a contingência de que as profissões se tornaram muito complicadas e foi preciso juntar numa mesma escola o lado acadêmico e o lado profissionalizante, e isso deu um curto-circuito muito grande em muitos países, inclusive o Brasil. E, finalmente, falei na diversificação do médio, que é alguma coisa que corre paralelo, mas que tem um pouco dos mesmos ingredientes e do retrocesso do Brasil. Muito bem, para terminar. E o que os empresários têm com isso? Pergunta: os empresários têm culpa no cartório? Os empresários têm responsabilidade? Os empresários ajudam ou atrapalham? Os empresários alimentam o preconceito ou ajudam a combater o preconceito? Há uns 10 anos atrás, eu estava, enfim, lidando com negócio, com formação profissional, com o Senai, não sei o quê. Acabou que a Fiesp ia fazer um grande evento sobre
assuntos de indústria e falou-se que deveria ser introduzido uma sessão das muitas que havia sobre formação profissional e sobre o Senai. Então, eu fui almoçar com Paulo Scaff. E havia um dirigente de uma associação patronal na mesa do almoço. Eu nem me lembro mais o que era, mas se lembrasse, não ia dizer. E aí eu expliquei ao Scaff o que a gente estava propondo. E esse cara entrou na conversa e disse: não vamos fazer nada de formação profissional, de cenário, os empresários não gostam disso. Vamos fazer um sobre tributação, que é o que todo mundo gosta. Quer dizer, olha só, os empresários são cúmplices dessa conspiração espontânea e silêncio. A conspiração espontânea é uma contradição em termos, mas, digamos, desse movimento, desses valores que penalizam as atividades profissionais, profissionalizantes. Quer dizer, eles compartilham dos valores velhos da nossa sociedade. Eles, nas suas empresas, eu estou falando de vocês, hein? De um modo geral, há as exceções, naturalmente, mas, de um modo geral, eles não têm o mesmo respeito que eles têm pelas profissões intelectualizadas. Quer dizer, quando fala doutor, ele doutor. Quando fala o mecânico, o mecânico. Quer dizer, tem um preconceito que resulta um pouco da nossa tradição de distância. Quer dizer, eles são parte da nossa sociedade. O empresariado, ele tem o mesmo preconceito que tem a sociedade, apesar de que eles são diretamente penalizados pela falta de qualidade e pelo pequeno porte dos sistemas de formação profissional. E isso tem um pouco a ver com as características da sociedade. Quer dizer, então, pergunta: quantos empresários, que proporção dos empresários sabe usar as mãos? Mais simples, quantos sabe trocar um pneu de automóvel? E a gente vai ver, e eu, inclusive, já vi engenheiros brasileiros se gabando de que não sabia trocar um pneu. Ao contrário, nós temos nos países europeus, sobretudo nos nórdicos, uma proximidade muito maior com relação às profissões manuais. A Suécia teve um rei no século XIX que era marceneiro amador. Franklin era um inventor, era um homem que usava as mãos dele, era um tipógrafo, ele era um cara que começa com uma pinça botando letrinha dentro daquelas caixas. George Washington era um cara que era um pesquisador experimental na área de agricultura. Quer dizer, ele usava as mãos. E talvez o exemplo mais rematado é que o presidente americano Jimmy Carter é um grande marceneiro. Um marceneiro realmente muito bom, muito bem formado. E quando o trem fervia lá na Casa Branca, que ele não aguentava mais, ele ia para o porão da Casa Branca, para a oficina de manutenção, para trabalhar, para fazer coisas de madeira, para espairecer a cabeça. Quer dizer, então, nós temos uma tradição ruim do ponto de vista de valorizar as profissões. Os nossos dirigentes não sabem usar as mãos. Eu tenho uma pergunta: quantos ministros brasileiros atuais serão capazes de pendurar um quadro na parede? Em contraste, é difícil você encontrar uma casa nos Estados Unidos que não tenha uma oficininha na garagem onde todo mundo mexa daqui, mexa dacolá, não é? Então, nós temos uma tradição ruim desse ponto de vista. Não é que os empresários sejam perversos, é que os empresários
vivem em uma sociedade que sempre desvalorizou as atividades manuais e eles, sem pensar muito, meio que espontaneamente, eles refletem esse esse desamor por essas atividades. Então, uma pergunta que eu faço para vocês: quantos de vocês já visitaram escolas do Senai? Quantos de vocês já visitaram escolas técnicas? Quantos de vocês já visitaram escolas, e mesmo as escolas não são suficientemente, as escolas acadêmicas, apreciadas, não é? A minha experiência de muitos anos, de lidar próximo de Senai e de OIT, etc., é que você organiza uma conferência e aí você diz, não, tem que ter, sobretudo na OIT, tem que ter o Estado, tem que ter o sindicato, tem que ter os empregadores, os empresários. Aí convida, cadê os empresários? Ou eles não aparecem, ou eles mandam um representante que normalmente é o cara que faz menos falta na empresa. É o mais fraquinho lá dentro da empresa. Ou seja, vocês são parte do problema. Eu não quero ofender ninguém, mas eu termino reforçando a ideia de que o empresariado, por compartilhar esse desamor pelas atividades manuais, eles são parte do problema, mas poderiam ser parte da solução se pensassem bem no que isso significa. E eu fico por aqui para manter o horário. Eu podia começar afiado aqui até não sei quando, mas eu vou parar por aqui. Muito obrigado. Obrigada, Podia retornar, Cláudio. né, doutor Cláudio? É, Poderia retornar aí numa próxima, então, para a gente dar. Depois pode me chamar que eu retorno. Cláudio, muitíssimo obrigada aí pela sua explanação. E eu fico com essa segunda proposta sua, que nós somos parte da solução e não do problema, porque quando cabe a nós, é mais fácil de resolver. Quando é do outro, eu não posso, às vezes, fazer muitas coisas, né? Mas quando pertence a nós a solução, é bem mais fácil, porque isso é realmente uma mudança de cultura, né? Você estava falando, eu acho que isso, muito do que você é hoje, veio da sua origem, né? Porque nós somos meio conterrâneos, né? Porque o papai é de Itabirito e o Cláudio morou na usina de ferro de Itabirito, lá com os pais dele, e ele ia à oficina da usina, e ali ele viu a importância, né, de conhecer, de ter a prática, né, que é o que as escolas técnicas fazem. Mas a gente realmente precisa de uma mudança de cultura, porque eu fiz técnico, Cláudio, e eu nunca consegui trabalhar como técnica. Porque quando eu chegava nos lugares, perguntavam, mas você é formado em qual faculdade? Cara, eu tenho técnico, e era técnico de laboratório. Para que eu preciso de ter uma faculdade para trabalhar no técnica de laboratório? Então, acho que essa sua origem do fazer acabou te mostrando a importância disso tudo, né? E nós somos o país do agro, que é... E tem um lado, quer dizer, interessante, quer dizer, não é o fazer. Eu ia para as oficinas e era orientado por aprender, aqueles oficiais, né? e eu via como que é a doutrinação, a valorização. Eu cheguei, bota um pedaço de ferro aí na amostra, pega a lima, agora você vai fazer uma superfície plana. E tá na lima, e o negócio não sai plano. Aí eu cheguei para o Joel, que era não é, o meu guru, e disse, Joel, não dá. E o Joel disse, um oficial nunca diz que não dá, ele vai até o fim até dar. Então, esse é o tipo de parábola, não é? A formação profissional clássica, os mestres têm parábolas para ilustrar. Aí ele contava um caso do ASEC, que fez qualquer coisa assim. Então, é um mundo separado. E o grande problema é que, quando você tenta juntar esses mundos, a coisa não funciona direito. Mas a base é essa mesmo, né? Nós estamos aqui, o Cláudio, mais uma vez atravessando o oceano. O Dr. Roquette está conosco aqui assistindo lá de Portugal,
essa sua apresentação, e dizendo que as realidades não são tão diferentes, né? São muito semelhantes, né? Então, a gente fecha isso daqui com essa lição de casa, né? De nós fazermos essa transformação e que a gente não seja uma terra de doutores, porque aqui nós somos uma terra de doutores, do diploma, né? Você entra na sala, tem aquele monte de diploma na sala. Então, que a gente possa... Contar um casinho. Eu trabalhava num projeto internacional com Felipe Herrera, que foi o fundador do BID, foi presidente 10 anos, depois ele teve um acidente de avião, ficou doente, e foi dirigir um projeto de educação no Rio de Janeiro. E houve um entreveiro qualquer, um mal-entendido qualquer, e um colega meu sugeriu que ele não era suficientemente acadêmico. E ele protestou. E como que ele protestou? Ele mandou pendurar na sala dele 26 diplomas de doutorado honoris causa. E aí eu disse, não, isso não pode ficar assim. E dei o troco. Pendurei na parede o meu diploma de radiotécnico do Instituto Monitor, que é o único que eu respeito, porque diz alguma coisa que eu aprendi a fazer de fato. É isso aí, né? E o Dr. Roquette, que está conosco, ele é da família Esporão de vinhos, então Sei, sei, sei. utiliza muito a questão prática realmente, né? Claro. Então, para ele, imagino que essa apresentação de hoje tenha sido bastante útil, assim como foi para todos nós, e que a gente realmente saia aí com essa lição de casa de transformar, né? De que a gente possa valorizar. Porque eu costumo dizer que é muito bom você ter o pessoal lá de cima, mas experimenta numa empresa faltar a pessoa que limpa o banheiro, né? Que é uma categoria não tão valorizada. Mas a hora que faltar, todo mundo vai valorizar. E que a gente tenha a consciência da importância da remuneração. Porque enquanto a gente não tiver uma remuneração digna, nós não estaremos reconhecendo e valorizando esse tipo de trabalho. Então, que hoje seja uma manhã assim bastante inspirada e que a gente possa realmente alterar essa forma de entender e de contratar, né? Eu acho que é mais que isso. O Guilherme falou aqui sobre a Fiesp, sobre Senai, as pessoas concordando muito aí que cada vez mais a gente vai precisar de ter esse conhecimento prático para poder chegar na excelência da técnica. Doutor Adalberto, você quer Cláudio, falar? o doutor Cláudio está presente conosco também nesse evento, o Roberto Barros, ele é presidente do Crescer. Crescer é uma instituição incrível nesse sentido, porque ela trabalha com oficinas de trabalho, trazendo jovens para a instituição, dando formação também de matérias como matemática e tal, mas fundamentalmente sobre oficinas de trabalho, para que esse jovem descubra onde está a maior vocação dele. Porque não aconteça, como o senhor disse, de uma pessoa estar trabalhando lá num torno mecânico e amanhã resolver ser uma advogada, né? Que ela possa, de repente, estar trabalhando, então, com livros ou alguma coisa assim, ou se ela tem uma aptidão para humanas, que ela possa também fazer alguma coisa relacionada à enfermagem, etc. E o senhor também tem dito nas suas observações sobre o quanto se gasta, às vezes, numa universidade, quanto de tempo nisso e que depois a pessoa não tem essa vocação. Ao contrário, às vezes ela tem uma vocação para um trabalho manual e ali ela se sente mais bem consigo mesmo na sua dignidade, né? Então, assim, acho que nós estamos terminando por causa do tempo, né? Mas o nosso Padre Valdeir agradecimento... vai nos dar a bênção aí. Ah, sim. Aciona o carro, Padre Valdeir, para dar a bênção para a gente, por favor. O trânsito está tão parado que não tem nem jeito de estacionar, viu, Gigi? Vai com o carro Mas andando. tem que estacionar, porque é proibido usar o celular durante a condução do veículo. A velocidade que eu estou aqui, ó, paradinho. Bom, primeira coisa, eu acho que, doutor Cláudio, parabéns pela exposição. Isso realmente é uma necessidade, é uma mudança de cultura, porque se não muda a cultura, fica muito difícil, né? É, esse
eu aprendi em casa que a gente tem que saber fazer de tudo um pouquinho. Alguma coisa a gente tem que ser melhor, mas a gente tem que aprender a fazer de tudo um pouquinho. Então, aqui na paróquia, as pessoas muitas vezes falam assim: nossa, mas o senhor sabe fazer eletricidade? Eu falei: sei. O senhor sabe fazer lixar portas? Sei, estou lixando as portas de 100 anos agora para colocar na igreja. Enfim, ou seja, a gente tem que aprender de tudo e fazer de tudo um pouco, porque tudo aquilo que a gente faz com amor, mesmo que não seja na perfeição, mas aquilo que foi feito com amor, ou seja, tem realmente o seu reflexo. Então, acho que todo mestre, né, todo professor, todo aquele que procura ensinar, todo empresário que faz as coisas com amor, sempre olhando para o próximo e para o bem do próximo, com certeza ele vai ter a sua recompensa. Então, muito obrigado pela sua exposição, que Deus continue realmente iluminando e dando força a todos, né, os empresários aí para que possa trabalhar com afinco nessa mudança de mentalidade, de transformação que a gente precisa da nossa sociedade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem em paz e que Deus os acompanhe. Muitíssimo obrigada, Padre Valdeir, muitíssimo obrigada, Cláudio, e que a gente realmente possa sair daqui alegres e com esperança de que é possível, sim, ter essa transformação de cultura. Seguimos aí hoje no Dia Mundial da Felicidade, tentando transformar ou fazer das nossas profissões um caminho de felicidade e de realização. E tem uma última coisa, o Carlos Henrique está pedindo uma dica de leitura, o Cláudio. Eu tenho uma dica. Eu tenho uma dica. Não, mas é para o Cláudio que ele está pedindo, não é Não, para eu você tenho não, uma dica, Adalberto. Gigi. Depois você manda para ele. Eu tenho uma dica. A dica é um livro do Dr. Cláudio. Se você sabe aprender. É um livro do próprio Dr. Cláudio. Isso, você sabe estudar. Você sabe estudar, exatamente. Você não sabe aprender, Adalberto. Temos que aprender, tem que ler mais o livro. Então, seguimos aí hoje, dia 20, encerrando esse café da manhã. Agradecemos mais uma vez ao Cláudio, ao Adalberto, Padre Valdeir e a todos vocês que nos acompanharam aqui do Brasil e do resto do mundo. Que seja, que essa live, esse encontro tenha sido inspirador e que possa contribuir para que o mundo seja melhor. Um bom dia a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sabe que